Exato. E como que é criar uma filha num ambiente como esse, Mário? Porque assim, eu falo até por mim, né? Cara, quando eu era mais novo, adolescente, eu escutava essas músicas que a gente escuta nas festas, e hoje você escuta e fala, cara, como que alguém escuta músicas que fazem apologia a estupro, apologia ao crime organizado, e o pessoal. Sério, eu não me tocava. Quando eu, numa festa e tocava uma música e todo mundo dançava brincando, é piada. Mas isso realmente eu acho que causa isso de ele tira o fator de maldade. Você não fica surpreso mais. Normaliza, é o que você falou. Normaliza, exato. Normaliza, você começa, não, beleza, você começa a escutar, é música, não, é poesia, não, é metáfora, meio que banaliza assim, não é Uhum. tão sério, é só uma música. Só que isso acaba normalizando uma situação que não deveria ser, né? Então, acho que é um negócio cultural também, né? Porque como que a gente normaliza esse estilo de arte, digamos assim, né? Que eu não acho que é uma arte, onde tem esse discurso tão negativo para a sociedade. E como é criar uma filha num ambiente como esse? Como que você lida e até fala para suas seguidoras em criarem É, filhas? é desafiador, porque por mais que a gente tente moldar aquele ser humano com bons valores, com princípios e para que hajam sempre de acordo com aquilo que é certo e tenham isso muito bem enraizados ali no coração deles, é muito desafiador, porque o mundo está aí, né? A gente não pode isolar os nossos filhos numa bolha, de modo que eles não tenham contato com a realidade. Impossível, É né? impossível. Então, por mais que a gente se esforce para criar bem, para fazer, enfim, o melhor que esteja ao nosso alcance pela educação dos nossos filhos, ainda assim, eles podem ser influenciados por essas coisas que existem, que a gente sabe. E o nosso desafio é, de certa forma, plantar uma semente no coração dos nossos filhos desse bem, dessa verdade, para que isso seja, de alguma forma, fique ali naquele coração e por mais que exista ali a tentação ou até mesmo um desvio do caminho no decorrer da vida, em algum momento essa pessoa ela saiba para onde voltar. Ela consiga reconhecer o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é a verdade, porque aquilo está enraizado no coração dela. Então, acho que o nosso desafio é esse, é educar bem os nossos filhos. Eu vejo muitas pessoas dizendo o seguinte, do jeito que o mundo está, é por essa razão que eu não quero ter filhos. O mundo está uma desgraça, então eu não vou colocar filho no mundo por essa razão. Eu entendo essa preocupação. Eu entendo, é legítima, porque o mundo realmente está cada vez mais difícil. No entanto, se todas as pessoas boas pensarem desse modo, o mal vai se tornar Vai ganhar. absoluto. Então, a gente precisa assumir para nós mesmos a responsabilidade de colocar filhos no mundo para educar esses filhos, para que eles sejam bons indivíduos, para que tenham bons valores e princípios e para que eles façam o bem. Sim. Para que eles possam, nessa batalha entre o que é certo e o que é errado, entre o bem e o mal, para que eles possam lutar a favor daquilo que é o certo. Né? Então, se eu penso, não, tem um mundo lá fora que é uma desgraça, então não vou ter filhos, eu vou deixar o mundo como está, o que eu estou fazendo, na verdade, é um exercício de omissão, né? É covardia. Se eu quero, de fato, combater o mal, então eu tenho, sim, que criar indivíduos, criar seres humanos que sejam capazes de combater esse mal no futuro. Então, essa é a ideia. É desafiador, sim, é muito difícil, mas eu acredito que cabe a nós, né, como pais e mães, fazer a nossa parte da forma mais correta possível, né, da forma mais embasada ali por valores que são realmente bons para aquela criança. Sim. E aquilo vai ficar no coração delas. Então, por mais que na vida adulta, ali na adolescência, muitas vezes que acontece esse ato de rebeldia e tudo mais, por mais que isso aconteça em algum momento, essa criança saiba para onde voltar. Sim. Porque tem algo ali no coração dela, ela foi marcada por uma coisa boa, verdadeira, que vai ficar para sempre. Então, acho que a nossa função é essa. Não é se omitir diante desse problema, mas agir de forma ativa, educando bem os nossos filhos. Né? Quanto melhor a gente educar os nossos filhos, quanto melhor a gente puder contribuir para a formação desses indivíduos, mais a gente vai estar lutando no lado certo dessa batalha. Total, concordo 100%. E aí o que é triste é a gente ver as estatísticas hoje, né, no Brasil. A gente vê que a taxa de natalidade está cada vez menor. Então, cada vez menos pessoas estão tendo filho. Divórcio
crescendo, parece que o pessimismo é grande, né? Você fala, caramba, as pessoas não estão tendo filho e inclusive tem risco de uma crise populacional no futuro. Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam, mas é real, né? Porque a gente está tendo filho abaixo da taxa de repopular a sociedade. Então, cara, fica bem triste assim a situação que a gente encontra o Brasil, né? Mas estava falando da adultização e da criação de filhos, né? Você acha que a internet meio que colaborou para as pessoas como um todo pularem uma etapa da vida e ficarem, às vezes, adultas, né? A adultização mais cedo, né? Porque eu vejo que tem hoje muitas crianças que já, às vezes, filhos de influenciadores, que já trabalham com a internet desde cedo. Eu vejo, por exemplo, teve na época que era acho que talvez tenha sido a primeira no Brasil que eu reparei, foi a Melody, lembra da Melody? Uhum. Ela era uma criança, assim, aí você via, cara, ela dançando que nem a Anitta, fazendo músicas igual uma cantora adulta, aí você fala, caramba, olha isso, ela meio que pulou a infância dela, né? Você acha que hoje a internet está sendo um problema para as crianças como um todo? Eu acho que a internet não. A falta de responsabilidade dos pais, sim. Eu acho que o problema é esse, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de apontar os dedos para as pessoas que são de fato responsáveis. É como se eu tivesse condenando a praça porque um bandido foi lá e atirou em alguém em praça pública. A praça não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, é condenar um lápis pelo erro ortográfico de uma pessoa, né? Então, o problema não é a internet, o problema é a má utilização da internet. E a responsabilidade dos pais, nesse caso, é a de cuidar para que seus filhos, quando puderem usar a internet, né, quando tiverem idade, maturidade suficiente para poder usar a internet, façam isso da melhor forma possível, né? Então, assim, o que a internet fez, na verdade, foi trazer à tona um problema que sempre existiu, né? E, claro, a forma de conteúdo que existe, né? Então, assim, a gente vê muito isso na internet, vê muito isso acontecer na internet, fez com que esses pais, que muitas vezes com esses interesses que a gente estava falando, vissem ali uma oportunidade de usar aquilo a seu favor, né? E os filhos como produtos desse desejo, dessa ganância. Mas a internet não é a culpada, né? Por isso que a gente fala que é muito perigoso essa ideia de regulamentação das mídias. Boa, porque estão querendo atrelar esse movimento do Felca, talvez, para aproveitar para isso, para levantar essa pauta de regulamentação, né? Exatamente. Então, essa questão que estão querendo requentar essa pauta da regulamentação das redes sociais e estão usando o vídeo do Felca como justificativa, né? Olha só o que acontece no mundo, olha só o que está acontecendo na internet. Mas a verdade é que, assim, isso já acontece há muito tempo. O que o Felca fez, ele próprio diz isso no vídeo, não é nada de novo, porque a gente já sabe que isso existe, a gente já vê isso acontecendo há muito tempo. Então, o problema não é a internet em si, é a falta de responsabilidade dos pais. Esses pais devem ser responsabilizados por isso, né? E das empresas? Por exemplo, das redes sociais. Como que esse tipo de conteúdo é permitido, né? Como que isso é propagado? Esse é um grande problema, né? Porque você tem ali o algoritmo que faz com que esse tipo de conteúdo seja ainda mais viralizado e caia com mais facilidade nas mãos dessas pessoas. O próprio Felca mostrou no vídeo como é fácil você criar uma conta no Instagram, por exemplo, e treinar o algoritmo. Treinar o algoritmo para receber esse tipo de conteúdo. Então, existe um problema no algoritmo das redes sociais, mas aí talvez as empresas teriam que revisitar essas regras, né, de uso e ser um pouco mais rígidos com isso. Uhum. E eu acho que, assim, de forma privada, eles têm que entender uma forma de resolver essa questão. Porque já é crime, né? Porque já é crime, exatamente. Estão tentando fazer com que se torne crime algo que já é crime, né? Então, assim, a gente já tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente já tem leis que combatem a pedofilia, que vão em cima da sexualização infantil e tudo mais. A gente só precisa fazer com que essas leis funcionem. Sejam reforçadas, né? Precisam ser reforçadas e, o mais importante, os criminosos, eles precisam de fato ser punidos. E numa viagem aqui do nosso jato, nada melhor do que o nosso novo patrocinador aqui é Philip Mead com o seu Hidromel. É a bebida alcoólica mais antiga do mundo, sabia? Nossa. Hidromel. E eu fiquei sabendo que ela é a bebida dos deuses também, uma das primeiras bebidas já registradas na história da humanidade. Milenar. Nossa, não, eu fiquei sabendo, inclusive, ainda que a bebida
feita pelos vikings, que eles tomavam. Eles bebiam muito isso aqui, né? Ficou famoso Exatamente. por conta dos vikings. Hidromel. Isso exato. aqui é uma fermentação. E até os de- machadinhos aqui, você viu, né? É, então, Aham. ó. É uma fermentação de mel com água, tá? E é usado mel real de abelhas, não é artificial, não, tá? É, Isso mano. aqui é muito bom. Então, ó, QR Code na tela, você tem o cupom TRIPMID, que você vai ter 10% de desconto, Nossa, tá bom? topíssimo. E se beber, não dirija. E, por favor, apreciem com moderação. É isso aí. É, boa. Eu sei que você adorou essa nossa trip inusitada. E tem mais 2 opções aqui e aqui para você conferir mais no nosso canal.